Olá, graças, paz, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E traz palavrinhas como ontem, antes de começar a nossa reflexão, não é? Inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Se puder falar uma quarta palavrinha, compartilhe com aqueles que estão longe. E como eu venho abordando, hoje eu quero estar falando com vocês na teologia da cruz, tome a sua cruz. E como referência bíblica, eu quero estar lendo para vocês e com vocês o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34, que diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quando Jesus traz este conceito, tome a sua cruz e siga-me, ele não está necessariamente propondo uma vida de alteridade, uma vida de monastério, uma vida de ascese, não é? Onde pessoas ficam reclusas, totalmente isoladas, para ter um estado de contemplação ou de vida com Deus. Mas quando ele está chamando para esta proposta, tome a sua cruz e siga-me, necessariamente o que ele está propondo é a condição para que então possamos ter uma vida de discipulado. Nós temos uma cultura meio quase que contemporânea do ponto de vista de que tem aí 20 anos, 2 décadas, por exemplo, ou menos talvez, no Brasil Central, então no estado de Goiás, Goiânia, Grande Goiânia, de que eu devo satisfação ao meu discípulo, aquele que está me discipulando, eu devo satisfação a ele, o que ele propor é o que eu vou obedecer, o que ele trazer como meta é o que eu vou cumprir. E quando a gente cai para dentro da realidade bíblica, necessariamente todo o processo de discipulado ele nunca acontece do ponto de vista de um homem instruindo outro homem, e dando ordens e mandamentos e decidindo por outro homem. Mas quando a gente cai para dentro do conceito do discipulado, e principalmente aqui em Marcos 8:34, o discipulado necessariamente nada mais é do que você tomar a sua cruz e seguir a Jesus. E tem um teólogo aí que morre nos anos 30, nos anos 1930, Dietrich Bonhoeffer, escreve um livro, O Discipulado, e ele diz que assim como Pedro, com relação a Jesus, diz, não conheço este homem. Então ele está falando aqui de quando Pedro nega Jesus por 3 vezes, não é? Posterior a isto, o galo canta. Então ele está falando dentro desta mesma possibilidade, dentro deste quadro da negação de Pedro para com Jesus, assim como Pedro disse com relação a Jesus, não conheço este homem, assim também o discípulo deve dizer de si mesmo. Ou seja, como discípulo de Cristo, você vai propor para si mesmo, não conheço este homem. Ou para o meu eu, não conheço este homem. Ou para mim mesmo, não conheço este homem. A realidade do discipulado é conhecer única e exclusivamente a Jesus, mas é me desconhecer, me desconstruir. Com isto, tomar a sua cruz e segui-lo é você negar a si mesmo, sabendo que a autonegação ela não é suicídio. Mesmo porque quando você está negando a si mesmo, do ponto de vista da autonegação, não suicídio, quando você faz opção pelo suicídio, pelo próprio suicídio, ainda você está tomando uma decisão, ainda você está controlando, você requer a decisão de você tomar esta postura do suicídio, mas a autonegação é abrir mão da vontade do homem, e aqui abraçar toda a vontade de Deus, toda a vontade de Cristo Jesus, de conhecer a Cristo Jesus de fato e de verdade, é uma decisão que todo homem, de fato, quando serve a Jesus e quando propõe servir a Jesus,
ele tem que ter é esta de negar a si mesmo, é da autonegação, não é a do suicídio, é da autonegação, é de abrir mão da sua própria decisão, da sua própria vontade, para então abraçar a decisão e a vontade de Deus em Cristo Jesus. A autonegação consiste em conhecer a Cristo e somente a Ele. O conhecer a Cristo e Cristo somente. Não mais conhecer a si próprio. O conceito da filosofia é um conceito mesmo de uma frasezinha do oráculo de Delfos, que a gente até atribui isto como sendo uma fala do próprio Platão: conheça-te a ti mesmo. Este conceito é filosófico, porque o conceito cristão é de você desconhecer a você mesmo e conhecer a Jesus na sua própria vida. Porque quando você se desconhece, quando você conhece a Jesus, conhece a glória de Jesus, então isto está trazendo a sua autonegação, a negação de si mesmo, para conhecer a Cristo Jesus. E quando você conhece a Cristo Jesus, você se desconhece. A autonegação diz: Ele vai na frente, Jesus vai na frente. E a minha proposta é apegar-me a Ele. Por onde Ele for, eu irei. Por onde Ele caminhar, eu caminharei. Pelo simples fato de saber que Ele tomou uma cruz, na minha autonegação eu também devo tomar esta cruz. Somente pela autonegação é que você pode tomar a sua cruz. Somente quando não nos conhecemos a nós mesmos é que podemos estar pronto para levar a cruz por amor a Ele. A maioria de nós dentro da igreja, então eu diria que a totalidade da igreja, né? Se chegar dentro de uma igreja no culto de domingo à noite, tradicional culto evangelístico, o culto da família, se o pastor fizer uma pergunta: quantos de vocês amam a Jesus? Todos levantam a mão de forma incondicional, inconteste. Todos levantam a mão com a afirmação de que sim, nós conhecemos, ou eu conheço a Jesus. Mas quando de fato e de verdade você diz conhecer a Jesus, mas você ainda conhece a si mesmo e você domina o seu próprio ego, necessariamente você não está seguindo a Jesus, porque então a autonegação propõe que Jesus vai à frente e você apega-se a Ele, você vai logo atrás. Somente pela autonegação é que você pode tomar a cruz, somente quando não nos conhecemos a nós mesmos é que podemos estar prontos para levar a cruz por amor a Ele. Se você diz amá-lo, então tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. E assim, meus queridos, meus amados, quando nós conhecemos única e exclusivamente a Jesus, nós não conheceremos as dores da cruz. Pois a cruz, ela é o sofrimento que resulta da união exclusiva com Ele. Sem cruz, sem união exclusiva com Jesus. Com cruz, com união exclusiva com Jesus. Então, não conhecendo a cruz, não conhecemos a Jesus. E conhecendo a cruz e seguindo a Jesus, não conhecemos as dores da cruz. Porque a nossa proposta é compreender que o sofrimento, ele sempre há de resultar da nossa união exclusiva com Ele. Esquecer-se da cruz, prestem bem atenção, significa rejeição a Ele. E hoje, eu não sei, mas parece-me, eu sinto isto, eu prego isto, eu falo isto e eu combato isto. A igreja esqueceu-se da cruz, não a igreja dos eleitos, não a igreja daqueles que foram aperfeiçoados em Cristo Jesus, mas a igreja, esta igreja prédio, esta igreja templo, esta igreja ostentação, esta igreja instituição, esta igreja de CNPJ, esta igreja esqueceu-se da cruz, porque ela não traz glória, ela traz loucura, ela traz escândalo, ela traz a proposta da autonegação. Mas para a igreja verdadeira, este conceito de estar abraçando a realidade da cruz, ela traz
a confirmação do discipulado. Esquecer-se da cruz é rejeição a Ele, então nós não podemos de forma nenhuma esquecermos da cruz. E cruz e compaixão andam correlatos, porque cruz é compaixão com Cristo. Cruz é sofrer com Cristo. Você toma a cruz, é o primeiro passo. Agora, se você tomou a cruz, você deve levar a cruz. Porque tem muitos que tomam a cruz e param pelo caminho, fica travado, como se estivesse extasiado, estático, paralisado com a sua cruz. E a proposta não é esta, você tem que tomar a sua cruz e você deve não só tomá-la, mas você deve levar a cruz, porque o próprio Jesus ele está trazendo justamente esta proposta. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então tome a sua cruz de fato, de verdade, leve a sua cruz, porque a cruz de fato, ela é imposta a cada crente que se propõe seguir e servir a Jesus. A cruz, ela é proposta para cada cristão que propõe ser discipulado por Jesus. Significa então que tem que anular a pessoa do homem que discipula o outro? Não, não é bem assim. No contexto grego que a Bíblia está abordando também, tem o paideia, não é? Que é o discipulador, e tem o paidian, que é a criança que está sendo discipulada. E no nosso contexto também, Paulo ele está falando, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas a proposta é que, se é de fazer opção por este discipulador que está me acompanhando, ou anular o meu ego, a autoanulação para seguir a Jesus, com certeza eu vou seguir a Jesus, mesmo porque o homem ele está cheio de defeitos, de falhas, e Deus ele é todo perfeito, todo santo, e Ele está nos trazendo esta proposta. E aqui, nesta referência bíblica, Ele não está chamando somente os 12, porque Ele está propondo, a Bíblia está propondo e convocando a multidão e juntamente os seus discípulos. Então Ele reúne um grupo de pessoas com os seus discípulos e Ele propõe. É quando então Ele traz esta, praticamente a gente chama isso de sentença ou dito sentencioso, não é? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A mensagem da cruz é mensagem de salvação. A mensagem da loucura da cruz é mensagem de salvação. Então tome a cruz de Cristo, caminhe com Ele. Não é a cruz da ascese, não é a cruz da austeridade, mas é a cruz do discipulado contínuo. Todos os dias, tome a sua cruz e siga-o. Com isto, quero deixar para vocês neste dia, após esta reflexão, beijo na alma, beijo no coração, que o Senhor possa abençoá-los rica e abundantemente, que seja uma jornada de cruz. Não somente pegue a sua cruz, mas caminhe com a sua cruz, leve a sua cruz também, porque a cruz é imposta a cada cristão. Deus vos abençoe.